A astrologia, seria ela uma ciência, uma filosofia, uma arte mística, esotérica, uma espécie de magia, uma porção de discursos desconexos que não tem nada a ver com a realidade? Enfim, o que é a astrologia? É disso que nós vamos tratar depois da vinheta. Antes de mais nada, se a gente for tentar definir algo como ciência, a gente precisa entender o que é a ciência. E o que prevalece, de um modo geral, na cabeça de muitas pessoas é o modo de ver da ciência positivista. Só lembrando que, atualmente, não obrigatoriamente eu preciso encarar a ciência de modo positivista. Como assim? Daquela forma, né? Se eu tenho uma prova e aquela prova ela consegue demonstrar e criar uma espécie de modelo explicativo para um fenômeno, para um fato, e isso às vezes até permite eu conseguir prever coisas, eu passo a ter uma ciência, né? Uma ciência no ver positivista. De uma maneira assim grosseira, essa é a forma como lá no século XIX, quando o positivismo chegou, nos colocou a ciência, e na cabeça da maioria das pessoas é assim que a gente trata ela. Hoje nós, se formos olhar para um viés mais moderno sobre a concepção de ciência, que é a conquista de um conhecimento, a construção de um conhecimento, a construção social do conhecimento, nós vamos ver que não obrigatoriamente por meio de provas e evidências eu construo ciência. Mas isso aí é uma conversa um pouco mais complicada que vamos deixar de lado e vamos nos ater ao viés positivista, né? E mesmo a qualquer outro viés, eu não acho recomendável a gente encarar a astrologia como ciência. Não é uma forma produtiva, não é uma forma que vai nos auxiliar em nada. Nem para quem é favorável, gosta, estuda a astrologia e até mesmo vive dela, é recomendável tratá-la como ciência, né? Porque você está sujeito a cair numa desmoralização completa. No modo geral, se a gente for pegar na história da humanidade, houve épocas onde a astrologia e a astronomia se misturaram, mas isso já foi superado. A astronomia como uma ciência nos moldes positivistas e nos moldes modernos de encarar a ciência, e a astrologia se desvinculou já faz muito tempo de qualquer possibilidade de encarar ela como sendo algo científico. Então a astrologia seria uma filosofia? Talvez um pouco, em menor grau, ou vamos dizer assim, algo que lembra uma filosofia, mas não exatamente ela propriamente dita, porque ela não trabalha com todas as ferramentas típicas da filosofia. Mas ela tem vamos dizer assim, uma forma de construir narrativas baseadas nos mitos e que nos ajudam a explicar coisas. Então, nesse sentido, a astrologia ela é um discurso, vamos dizer assim, bastante poderoso. Ele consegue ter um discurso coerente. Então, quando você vai analisar o mapa astral e você vê lá os planetas nos seus signos, né, que vai estar lá nos signos, os aspectos, se eles estão em harmonia ou em desarmonia, e você tem lá os pontos-chave para você fazer toda a descrição astrológica, você vai se servir de um discurso que é um discurso milenar, que é um discurso ancestral, que ele vem de várias épocas, tempos e situações que hoje nos chegam e que é de uma riqueza muito grande e de uma beleza bastante intensa. Então, nesse sentido, eu gosto de ver a astrologia como uma apropriação de um discurso ancestral, um discurso bastante competente, que consegue nos explicar de uma forma bastante bonita uma série de coisas, né? Então, quando você vai falar lá dos signos, você vai notar toda uma beleza, né? Aquela questão que um signo ele é um movimento compensatório do outro, né? E que um signo, quando eu digo que ele é oposto no outro, na verdade ele é complementar e são faces da mesma moeda. E todo o encadeamento da astrologia, só falando em termos de signo, representando a próprios ciclos da natureza. Então você percebe, por exemplo, quando você fala assim,
Libra. Libra é um signo aéreo, um signo de comunicação, que busca harmonia, que dissipa as energias, dissipa as tensões e busca a conciliação. Aí você vem logo na sequência, porque isso acontece na natureza, é como uma onda, né? A onda ela sobe e quando ela vem no sentido contrário, ela faz algo que lembra o outro e compensa o outro movimento, fazendo até um tratado geométrico, né? Ou mesmo uma balança, né? Se algo está aqui em cima, é porque algo está embaixo para fazer a compensação, para atingir o equilíbrio. Então, voltando ao raciocínio aqui de Libra, Libra representando toda essa questão da busca, da dissipação do conflito e da harmonização e da comunicação. Na sequência do ciclo astrológico, você tem Escorpião, introspectivo, misterioso, profundo e capaz de destruir a forma para poder conservar a essência. Então ele já não está mais atrás de dissipar a energia para aliviar o conflito ou deixar as coisas assim harmoniosas em termos de comunicação. O Escorpião vem e traz toda uma carga no sentido contrário de introspecção, né, de retração dessa comunicação para ver aquilo que serve e não serve e destruir. Então seria basicamente isso. Então se você tem Libra lá, o início do outono e esse fator do início do outono, quando você entra em Escorpião, você já tem toda aquela movimentação da árvore que recolhe a seiva, seca as folhas e derruba a folha, né? Porque aquilo que não é fundamental é eliminado. Então, Escorpião ele não foge do conflito, muito pelo contrário, se for necessário ele quer o conflito e ele não está muito intencionado em fazer nenhuma comunicação ou harmonização de nada, porque ele representa o contrapeso de Libra e toda essa movimentação acontece. Então você percebe que o discurso astrológico é de uma beleza muito grande, mesmo que você não queira, ou você não queira, não vou dizer nem querer, né? Porque você tem o direito de não acreditar na astrologia e não achar que ela não serve para nada. Você deveria, nesse caso, estar repensando pelo seguinte, porque a astrologia, com esse belo discurso ancestral que foi conquistado durante milhares de anos, consegue trazer com beleza uma série de situações que representam o próprio ciclo da vida. Então é para isso que serve a astrologia. A astrologia, ele é, vamos dizer assim, a arte de contar narrativas e de trazer narrativas por meio de mitos, de mitologias ancestrais, com muita poesia, com muita beleza, e que acaba nos ligando, né, tentando nos ligar o que acontece no nosso dia a dia com o inconsciente coletivo, com o imaginário, com aquilo que, vamos dizer assim, de ter mais belo no ser humano, que é tentar tratar a realidade por meio de sonhos. Ou seja, a astrologia, na verdade, eu acho que ela se aproxima muito, muito das artes. Ela se aproxima das artes. De certo modo, ela tem um contato com a ciência, mas ela não é ciência, porque ela lida com fatos reais, que são pontos luminosos no céu, que a gente tem uma interpretação poética, né? Desde a existência deles e a manifestação deles e a ligação com os signos e tudo mais, e toda uma consequência dentro dos mitos, né? Então a astrologia, na verdade, eu acho que ela é um conhecimento muito lindo e muito maravilhoso e que pode ser aplicado, né? Eu sei que é polêmico, muita gente refuta a astrologia, é direito de refutar. Também eu acho que nós que somos admiradores desse conhecimento, porque é um conhecimento sim, um conhecimento ancestral, nós devemos nos resguardar e nós mesmos não aceitar essa coisa de tentar entender a astrologia como sendo uma ciência. E como magia também não é, porque a astrologia não é mágica, né? Não tem nada de mágico na astrologia, porque tratam-se de narrativas milenares e ancestrais que chegam para a gente e que elas são preciosidades, né? Preciosidades que as pessoas deveriam ouvir como todos os mitos, né? Porque na verdade quem aqui não gosta de sentar na beira de uma fogueira e ouvir os mitos? A psicanálise faz isso, né, com os mitos, e a astrologia faz ao seu modo também, e tentando dar um sentido e tentando dar clareza para as pessoas nessa busca do autoconhecimento. Então a astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento baseado nessas narrativas poéticas belíssimas que os nossos antepassados nos deixaram de herança. É o nosso legado, é um legado que
vamos dizer assim, transcende e transpassa a filosofia, a arte, a ciência e tudo mais, porque a astrologia não tem comprometimento com nada disso. A astrologia é o conhecimento do tempo e do espaço, porque ela pega o local, por exemplo, de onde você nasceu, a hora onde você nasceu, o tempo, e remete ainda mais espaço, que é olhar para o céu e aqueles pontos luminosos que podem estar interligados ou não, criando na nossa mente uma série de mitos para tentar explicar as coisas. E pode ter certeza, muitas vezes ela consegue, porque o discurso é um discurso muito fascinante, muito poético e muito poderoso ao seu modo. E o poder da astrologia não é o poder da ciência, não é exatamente o da filosofia e, de certo modo, se aproxima ao poder da arte, né? Então, a arte do se conhecer por meio da natureza. Eu acho que isso é astrologia. Gente, beijo, obrigado por ter assistido o vídeo. Até mais!